Olá, meus amores, aqui é a professora Ana Carolina e hoje nós vamos falar sobre história. Só que nós vamos dar uma paradinha lá na história do Brasil e vamos voltar para uma história geral, a história da humanidade, tá bom? Lá em março, antes de acontecer toda essa situação da pandemia e tudo mais, nós chegamos a falar sobre a origem do homem, né, que foi no continente africano, e de lá ele foi se espalhando pelos outros continentes, né? Inclusive, nós vimos que o nosso índio brasileiro, né, aquele que já estava aqui na nossa terra quando os portugueses chegaram em 1500, eles são descendentes, né, desses primeiros homens que vieram lá da África e foram se espalhando pelo mundo todo. Só que existe uma diferença, né? Por que então esses índios se fixaram na terra brasileira, né? E aqueles primeiros homens lá, né, da África, eles foram se espalhando pelo mundo até povoar o planeta. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre povos nômades e povos sedentários. Tia, que palavras difíceis, nômades, sedentários. Não é, e você vai entender bem fácil. Vamos lá. Nômades eram pessoas que não viviam fixas apenas em um lugar. Eles utilizavam os recursos naturais, como a água, os alimentos, as plantas, os animais do lugar, e quando acabava, eles mudavam para outra região, né? Os nômades viviam em cavernas e grutas, que podiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol, bem como de animais perigosos. Então, quem são esses nômades? Nômades são esses povos que consomem, né, os recursos daquele determinado local, e quando esses recursos começam a se esgotar, ele começa a procurar um outro lugar para viver. Então por isso, aqueles primeiros homens surgidos lá na África se espalharam pelo mundo. Por quê? Porque eles consumiam todos os recursos da área onde estavam, acabou, se esgotou, eles passavam para outro, e com isso eles foram povoando todo o planeta. Mas por que será que em algum momento esse homem parou de ficar circulando à procura de novos locais, né? Como os índios que aqui estavam já no Brasil? Porque esses já eram os povos sedentários, ou seja, eram pessoas que possuíam habitação fixa. E isso foi permitido com o desenvolvimento da agricultura, que nós já vimos em geografia que a agricultura é a plantação, né? Então, quando o homem percebeu que ele podia controlar a natureza e produzir o seu próprio alimento, ele não tinha mais motivos para mudar de lugar em busca de sobrevivência. Então, esses primeiros povos, esses nômades, eles não conheciam ainda a agricultura, eles não sabiam que era possível plantar aquilo que eles iriam consumir. Então, quando os recursos de um local acabavam, eles se mudavam para um outro local. Quando o homem percebeu que ele poderia usar a natureza e plantar o seu próprio alimento, ele deixou de fazer esse movimento de mudança para outro lugar que tivesse recursos. Por quê? Porque naquele mesmo lugar que ele estava, ele continuava plantando e se alimentando daquilo que plantava, certo? Então, os primeiros povos eram nômades porque eles não conheciam ainda a agricultura, eles precisavam mudar de lugar para conseguir recursos para a sua sobrevivência. Já os povos sedentários já conheciam a agricultura e não precisavam mais ficar se deslocando atrás de uma localização nova que tivesse recursos disponíveis. Eles próprios produziam os recursos, certo? Continuando aqui no texto. A água foi outro fator fundamental para esse processo de sedentarização. Os rios, que serviam como suporte à vida, fornecendo água potável para alimentação, lavagem e principalmente irrigação das plantas, né? Que nós já vimos lá em ciências que irrigar é o molhar, né? Então,
eles dispunham, né, de água para seu consumo e para irrigar a plantação, eles então não precisavam mais mudar de lugar. Mas ainda existem povos nômades? Sim, ainda existem povos nômades na atualidade, tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, esse conteúdo tem na nossa apostila e nós vamos ver, tá? Mas na história, é importante que vocês saibam que povos nômades são aqueles que não se fixam em um determinado lugar, tá? Eles saem sempre em busca de novos recursos. E povos sedentários são aqueles que já dominam a agricultura e não precisam sair em busca de novos territórios. Eles se fixam num lugar só e daquele lugar eles retiram seus recursos, mas eles estão sempre renovando seus recursos. Eles dominam a agricultura e a partir dela eles podem plantar aquilo que irão consumir. Tá bom? Aqui embaixo, exercícios simples para vocês realizarem, somente as respostas no caderno. A resposta está aqui nesse textinho, tá bom? Também eu quero que vocês façam a página 281 da nossa apostila, tá bom? Dúvidas é só chamar a tia no chat, tá? Não guardem a dúvida no coração. Beijo, meus amores, estou morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, por favor, vocês são preciosos para mim. Beijos.